Depois de receber zombaria, segundo, Jesus recebe ajuda. Jesus recebe ajuda. O versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Todo o processo de crucificação era planejado para trazer o máximo de humilhação para o condenado e o máximo de intimidação para a população. A ideia era mostrar, é isso que acontece com quem desafia o império de Roma. Parte da humilhação era fazer o condenado carregar o próprio instrumento que ia torturá-lo e matá-lo. Estudiosos dizem que a parte horizontal da cruz pesava cerca de 35 quilos. Um peso que um adulto consegue carregar. Mas Jesus estava tão fraco, ele tinha perdido tanto sangue. Ele começou a levar a cruz, mas como o Evangelho de João nos diz, em algum ponto ele não conseguiu mais. Então os soldados obrigam um homem chamado Simão a carregar a cruz no lugar de Jesus. Que cena! Que cena! Aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder não tem força para carregar o pedaço da cruz de 35 quilos. Esse é o tamanho da humilhação que o nosso Senhor Jesus escolheu passar por nós. Jesus levou até a porta da cidade, mas da porta da cidade até o monte Calvário, Simão carregou. Calvário em latim, Gólgota em hebraico, significa lugar da caveira. Provavelmente era um cemitério, um lugar que tem morte até no nome. Mas Jesus continua. O versículo 34 fala que deram vinho com fel para Jesus. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vinho com fel era uma bebida amarga, mas ela funcionava também como um anestésico. Jesus provou e cuspiu. Ele não quis beber o vinho com fel, porque ele queria permanecer completamente consciente do que estava acontecendo. Jesus se recusou a aliviar o sofrimento que o Pai designou para ele. Jesus sabia que ele precisava beber uma outra bebida, o cálice da ira de Deus. Ele não faz nada que possa desviar ele da missão que ele recebeu do Pai, que ele tanto ama. Então Jesus recebe a zombaria dos soldados, recebe a ajuda de Simão. Agora chegou a hora de Jesus receber os pregos nas mãos. O ponto alto da humilhação. O rei é crucificado. Versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Os guardas ficavam ali para ter certeza que ninguém chegaria perto para tentar tirar o Senhor Jesus da cruz. Ninguém. Mas Jesus continua no controle. Ele continua sendo rei. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está cumprindo o papel dele de salvador, sofredor. Salmo 22, Davi, 1000 anos antes, escreveu. E agora está se cumprindo perfeitamente na vida do rei Jesus. Salmo 22, versículo 16. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram minhas mãos e os pés. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. É exatamente o que está acontecendo com o rei dos reis. A cruz era reservada para os piores criminosos, as classes mais baixas da população. Um cidadão romano nunca seria crucificado. As mãos eram estendidas na parte horizontal da cruz, e os pregos entravam pelas mãos. Os pés eram cruzados e também pregados na parte vertical da cruz. A pessoa ficava suspensa pelos braços. Isso fazia
muito difícil ela respirar. Cada vez que ela tentava levantar o corpo para respirar, uma dor enorme começava nos pés e se irradiava para todo o corpo. Geralmente, uma pessoa morria por asfixia, porque ela não conseguia mais se levantar para respirar. Mas veja como Mateus é econômico. Ele quase não gasta palavras para falar da crucificação em si. Ele usa uma frase simples. Olha o versículo 35. Ele só diz, depois de o crucificarem. Mas nada. Fala mais nada. Por quê? Porque a ênfase não está na biologia da cruz. A ênfase está na teologia da cruz. E a teologia da cruz é essa. Qualquer judeu lendo sobre alguém pendurado numa cruz ia se lembrar de uma passagem na lei de Moisés, Deuteronômio 21, 23. Pois o que for pendurado no madeiro é maldito. Ser crucificado era ser amaldiçoado. Era assim que os judeus viam a cruz. Isso explica também por que eles gritaram para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Porque na mente deles, esse Jesus de Nazaré blasfemou contra Deus. Ele tem que ser amaldiçoado. É assim que eles enxergam o que está acontecendo. Mas eu quero dar para vocês a interpretação oficial da cruz. A interpretação que Deus nos deu. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Cristo Jesus. Essa é a razão da cruz. Jesus se fez maldição no seu lugar, cristão. É para isso que existe a cruz. A justiça de Deus exige que o nosso pecado seja pago. E a pena para o pecado é a morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Jesus vem ao mundo ser condenado a uma morte maldita, como pagamento pelo seu pecado, crente. Foi por nossa culpa que ele teve que ser pendurado naquela cruz e amaldiçoado por Deus. Este vídeo que você acabou de assistir foi gravado na Consciência Cristã 2025, um evento que ocorre todos os anos aqui em Campina Grande e que reúne centenas de pessoas para ouvir uma exposição fiel e profunda das Escrituras Sagradas. Para conhecer mais, acesse cc.org.br.